Seu inglês não tá muito bom não? Tá com micose? Tá com artrose? Deixa comigo, eu sou o Dr. Mauli, especialista em inglês, e aqui nesse consultório não tem enrolação. Ô Paulinho, tem uma vinheta boa aí pra me emprestar? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o seu gestor, com o seu pastor, capaz de ele até fazer uma oração para você. Essa consulta aqui é sequência da consulta anterior. Na consulta anterior, ficou no ar uma pergunta sobre o uso de legendas para estudar com filmes e séries. Eu vou responder essa pergunta e ainda vou te dar uma estratégia para você estudar inglês com filmes e séries, mas de maneira produtiva, para não passar anos estudando e dar com a cara na porta e não aprender coisa nenhuma. Então tem um jeito certo de fazer isso, tem um jeito certo de estudar com filmes e séries, e é o que eu vou te ensinar hoje. Vamos nessa! Como eu sou um cara legal, eu vou fazer um resumão da consulta passada, mas assista ao vídeo, tá no canal e você vai achar. O paciente perguntou se pode estudar com filmes e séries com as legendas, porque dizem que é errado, tá cheio de gente dizendo que é errado. Aí eu disse que a gente tem que ver quem é o aluno, qual é o nível do aluno, tem vocabulário, para saber se é produtivo estudar sem as legendas. Aí vem a pergunta, é possível entender filmes e séries sem as legendas? Eu passei um trechinho de um vídeo produzido pelo Edward Veiga, que é produtor de vídeos aqui do site Vox, sobre essa pesquisa do site Vox, sobre o uso de legendas para assistir a filmes e séries, mas por parte dos americanos, não estou falando de estrangeiros aprendendo inglês não. Dos americanos. O resultado foi que 57% dos entrevistados americanos dizem não entender boa parte dos diálogos. E a pergunta que ficou no ar foi essa aqui: quem é o vilão dessa história? Como assim os americanos, muitos americanos não estão entendendo os diálogos? Eles não falam inglês? Falam, né? Eles são americanos. É questão de entender o áudio, entender o que os atores estão falando. Quem é o vilão então? Não tem um só. O principal é a tecnologia, porque tem microfone para tudo quanto é lado agora. No passado, umas décadas atrás, se o autor não estivesse falando diretamente para o microfone, o áudio não era captado. Ia ser algo assim: Why are you to me? Alguma coisa assim. Só dava para ouvir uma parte do que o autor falava. Hoje tem microfone de lapela, tem microfone no teto, no chão, até no nariz dos atores tem microfone. Então, os atores podem falar baixinho, sem problema, mas não quer dizer que vai dar para entender o que eles estão falando. O áudio é captado, né? Mas tem mais complicações. Tem gente falando com máscaras, por exemplo, assim, né? Um piloto ou um médico que está com uma máscara, não dá para entender direito. Tem gente falando gírias, enquanto estão resmungando, sussurrando, tem barulho de avião, tiro, metralhadora, explosões. Tudo isso atrapalha muito a compreensão dos diálogos. Se os nativos tem problemas para entender os diálogos, como é que nós, meros mortais brasileiros, vamos estudar com filmes e séries sem legendas? É uma pergunta justa, não é? Então a minha dica para você que quer estudar sem legendas é a seguinte: se você não entender pelo menos 70% dos diálogos sem as legendas, você deve colocar as legendas, porque você está estudando inglês, não está fazendo prova de listening. Quer fazer prova de listening? Sem problema, pode assistir primeiro sem as legendas. Aí você vai entender o quanto você entende, a porcentagem que você entende dos diálogos. Depois, para estudar, aprender coisas novas, coloque as legendas. Vai ser muito mais produtivo. Por isso que eu vou te dar aqui uma estratégia para estudar com filmes e séries, mas de forma produtiva, para que seja bom, que faça diferença, para você não passar anos estudando sem aprender muita coisa. Mas antes, eu quero te falar do Language Reactor. LR, esse LR aqui, é uma extensão gratuita, de grátis, sem custo do Google para o Netflix, para alunos que são iniciantes e intermediários, mas para qualquer um na verdade, né? Mas principalmente para iniciantes e intermediários estudar inglês com filmes e séries. É um negócio muito legal, se você não conhece, vai conhecer hoje. Eu fiz um vídeo bem meia boca, bem artesanal, para explicar o que é isso aqui. Vamos assistir esse vídeo, depois a gente vai falar da estratégia. Vou fazer um vídeo aqui bem amador, bem meia boca, só para te mostrar o que acontece quando você instala essa extensão do Google, esse Language Reactor. Olha lá, você vai encontrar isso aqui no seu Netflix. Essa engrenagem é para configuração, então você vai ter que, se não tiver escolhido, não lembro se já entra com inglês, você vai deixar inglês na linguagem, inglês
na legenda, português na tradução. Aqui embaixo, ó, hide subtitles, esconder as legendas. Quando você faz isso, o que acontece? Veja que embaixo dessa frase tem um embaçadinho ali, né? Se você quiser saber o que está rolando, não entendeu a frase, você vem aqui, é só passar o cursor em cima que a tradução aparece. Não é a tradução literal, é uma tradução de filme, para você entender o que está rolando. Então, muitas vezes, não vai bater com o que você está lendo, tá? Não quer dizer que está errado. Se você colocar o seu cursor em qualquer uma dessas palavras aqui, olha lá, você vai ter a tradução. Lá em cima, a biblioteca é o mais próximo. Embaixo são variações, tá? Então, qualquer palavra, né, colocando o cursor em cima, você tem a tradução dela. Aqui em cima, a gente tem essas barrinhas. Clicou, você tem todo o roteiro aqui. Olha lá, olha a frase que a gente está vendo. Colocando o cursor em cima aqui da barra, você tem a tradução. Também colocando o cursor em cima de cada palavra, acontece a mesma coisa, tá? Você também pode vir aqui, tá vendo a setinha para exportar? Você pode exportar com a tradução, sem a tradução. Eu vou exportar sem. Olha o que vai acontecer. Você vai ter o roteiro, tudo que os personagens falam, tá aqui. Aí você pode traduzir, ou você pode, inclusive, exportar com a tradução, se você quiser. Vamos fazer isso. Olha lá. Vou clicar aqui, ó. Show Human Translation. Olha o que vai acontecer. Então, é super fácil para você estudar. Dá para estudar sozinho? Dá. É sempre bom ter um professor para resolver os problemas que você não conseguir resolver sozinho com esse sistema. Legal? Super, super útil. Esse treco é sensacional. O Paulinho vai deixar o link lá na descrição. Pode baixar, pode instalar, faz uma baita diferença. Dá para estudar inglês sozinho? Dá, mas consulte sempre um bom professor de inglês. O seu professor de inglês conhece você, sabe o que você sabe o que você não sabe, vai poder pegar essas informações novas e te ajudar a fazer sentido delas, tá? Então, um bom professor de inglês faz muita diferença. Eu não consigo pensar em nenhum bom professor de inglês para te indicar agora. Paulinho, você conhece algum professor bom de inglês para indicar? Qualquer coisa você dá um toque, tá? Vamos lá para a estratégia então. Áudio, sempre em inglês. E as legendas? Se você for um aluno iniciante ou pré-intermediário, você pode começar com as legendas em português. Você vai assistir uma vez, né? Vamos imaginar que seja uma série de 20 minutos. Você vai assistir esse episódio de 20 minutos. Série não, né? O episódio de 20 minutos. Você vai assistir em português para você saber o que está rolando. Você vai saber qual é a história, então você vai estar ciente do que está acontecendo. Depois, legendas apenas em inglês. Se você for um aluno intermediário ou upper intermediate, primeiro você pode assistir, se quiser, sem as legendas, para você ver o que é que você entende, o quanto você entende. Depois, sempre com as legendas, na hora realmente de estudar, né? Quer fazer um teste do seu listening, deixa eu ver o quanto eu entendo, beleza. Mas na hora de estudar, aprender coisas novas, bote as legendas. Qual que é a dinâmica? Vamos lá. Você vai assistir uma vez na totalidade. Se é um episódio de 20 minutos, você vai assistir, depois com a legenda, né, em inglês, esses 20 minutos. Depois você vai voltar. E aí que vem o pulo do gato. Você vai estudar cena a cena. Né? Se a cena for muito curtinha, você faz duas. Se não, faz cena a cena. Investigando, veja a palavra que eu estou usando aqui. Investigando o texto. Entendeu? O roteiro, você vai traduzir, achar soluções em português. Acredite em mim, não tem nada errado em traduzir. Eu fui tradutor de filmes por 10 anos, tradutor de filmes para legendagem. E eu já tinha morado no exterior, já tinha morado 3 anos na Inglaterra. Minha vida sempre foi voltada para o inglês. O meu inglês explodiu quando eu comecei a trabalhar como tradutor de filmes. Porque aí você tem que, para traduzir, né, os diálogos, você tem que entender o que está rolando, tem que entender o vocabulário, as expressões, achar uma solução em português. Esse processo é incrível. Vai mudar completamente o seu relacionamento, não, a sua relação com o inglês. Vai por mim. Então você vai traduzir, achar soluções em português, como se você fosse o tradutor responsável pelas legendas, como fui eu. Aí você vai anotar tudo que for relevante, que você achar importante, que você considerar que você vai usar, se você for conversar, ou trabalhar em inglês, ou viajar, passeio, de férias, seja lá o que for que você achar legal, interessante, você vai anotar tudo. Pode anotar
à mão, no caderno, ou num documento, num Word da vida, numa planilha, onde você quiser. Só não vai anotar na parede, né? É anotar num lugar que você possa ter à mão para poder revisar com frequência. Por isso que eu escrevi aqui, revisão sistemática. É revisar. Acabou de revisar, volta lá do começo. Vai revisando com frequência, até você perceber que essas informações ficaram gravadas na sua cabeça. Esse é o grande segredo para assimilar conteúdo. Ao terminar, você terminou, você já traduziu, não é que você vai traduzir 100%. Sempre tem uma coisa ou outra meio complicada, você pode aí pedir ajuda para o seu professor, tem coisa que nem o seu professor vai saber de onde veio, tá? Depois que você terminar, ao invés de passar para outro episódio, você vai assistir pelo menos mais 5 vezes esse episódio. Se bobear, mais vezes até. Prestando atenção em tudo que foi aprendido, né? Você pode até tirar a legenda daí e ver o que você entende, se você consegue reconhecer tudo que você estudou. Você pode colocar a legenda e só prestar atenção nas pronúncias, né? Porque agora você sabe o que está acontecendo. Você sabe até, depois de tanto ver, você até sabe o que os personagens vão falar. Isso também vai ajudar imensamente. Só depois desse processo todo é que você vai passar para o próximo filme ou um episódio. Eu acho mais legal estudar com episódio, principalmente se for mais curtinho, 20 minutos, porque a gente acaba mais rápido, dá uma sensação de realização, né? Se for um filme de 2 horas é mais complicado, dá também. Tem que ser uma coisa que você goste. Se curte muito um filme, pode usar esse filme para estudar. Tá? Sendo o principal é isso, fazer algo, né, estudar com algo que você goste muito. Se é apaixonado por Friends, seja lá qual série for, vá trabalhar, estudar com essa série ou com esse filme, por exemplo, De Volta para o Futuro, Back to the Future. Eu já assisti mais de 500 vezes. Eu até sei o que os personagens vão falar, então facilita muito, né? Quando começa uma cena, eu até falo junto com os personagens. Esse é outro grande segredo, assistir muitas vezes algo que você gosta bastante, que você quer repetir junto. Isso faz toda a diferença. Se você fizer esse processo, usar essa dinâmica com 5 episódios de uma série que você gosta, com 1, 2, 3 filmes, você não vai acreditar no quanto o seu inglês vai melhorar. Em termos de vocabulário, de expressões, de construção de frases e de pronúncia também. Siga essa receita de bolo aqui, que eu garanto que você vai ter sucesso. Faça e depois você manda aí nos comentários o resultado, me diga o que você achou desse processo. É garantido. É sucesso garantido. Para a gente fechar, 3 recados. O primeiro recado é, vá lá na descrição, clique no link, baixe no seu computador e instale. Você vai curtir pra caramba. Segundo recado, não vá usar essa técnica com filmes de terror, porque você não vai dormir à noite. E terceiro recado, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like e a gente se vê na próxima consulta.